Tem um vídeo que eu gostaria de ter assistido quando comecei a investir. Ele fala de coisas que a maioria dos criadores de conteúdo financeiro evitam porque são inconvenientes. Porque é mais fácil falar do que as pessoas querem ouvir do que falar do que elas precisam ouvir. E hoje eu vou falar do que você precisa ouvir. São 4 pontos e se você levar qualquer um deles a sério, vai mudar o resultado financeiro da sua vida. Ponto 1. Com quem você se relaciona define metade da sua vida financeira. Esse é o conselho que ninguém tem coragem de te dar. E é exatamente por isso que precisa ser dito. Se eu pudesse dar um único conselho sobre o dinheiro, não seria sobre qual investimento escolher. Seria sobre prestar atenção em quem está do seu lado. A decisão de continuar com uma pessoa, seja namoro, seja casamento, seja uma relação que já dura tempo demais sem nome, vai definir praticamente metade da sua trajetória financeira. Não é exagero, é matemática. O que mais aparece quando eu analiso a fundo as finanças de alguém é esse padrão. Uma pessoa organizada, disciplinada, que investe todo mês, que controla os gastos, que constrói com consistência, casada ou comprometida com alguém que é financeiramente responsável. E o resultado é sempre o mesmo. Os dois vão para o buraco juntos. Por quê? Porque o dinheiro de um casal é compartilhado. Porque a pressão emocional de ver o parceiro gastar desestrutura quem era organizado. Porque quando o irresponsável cria dívida, o responsável acaba pagando. Porque amor sem alinhamento financeiro vira sofrimento. Existe uma analogia perfeita para isso. O salva-vidas, que não sabe a técnica correta de salvamento. Ele entra na água para salvar alguém que está se afogando e acaba se afogando junto. Não porque não quis ajudar, porque não havia estrutura para sustentar os dois. Isso não é para te dizer para escolher parceiro pelo extrato bancário. É para te dizer que conversa sobre o dinheiro precisa acontecer cedo. Que alinhamento de valores financeiros importa tanto quanto qualquer outra compatibilidade. E que construir patrimônio sozinho, enquanto o parceiro destrói em paralelo, é uma batalha que ninguém vence. Se você está comprometido com alguém que não compartilha os mesmos valores em relação a dinheiro, a conversa mais importante da sua vida financeira não é com o assessor de investimento, é com essa pessoa. E se esse conteúdo está fazendo sentido, já deixa o like aqui, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo que pode mudar o resultado financeiro da sua vida. Ponto 2. Reserva de emergência. É custo fixo multiplicado por 6. Não salário multiplicado por 12. Esse é o erro que aparece com frequência e que faz diferença enorme no tempo que você leva para começar a investir de verdade. Muita gente ouve que precisa ter 12 meses de salário guardado antes de investir. E aí pega o salário bruto, multiplica por 12 e chega em um número gigantesco que vai levar anos para acumular. E fica anos sem investir esperando essa reserva ficar pronta. O conceito está errado. Reserva de emergência é o dinheiro que você vai precisar se perder o emprego, se ficar doente, se aparecer um imprevisto sério. E quando você perde o emprego, o que acontece com seus gastos? Você para de sair para jantar, para de viajar, para de gastar com lazer, para de comprar roupas novas. Você elimina imediatamente tudo que não é essencial e passa a viver com o mínimo necessário. Então a conta correta é quanto você gasta por mês só com o essencial. Aluguel ou prestação da casa, alimentação, energia, água, transporte básico, plano de saúde. Só isso. Esse é o seu custo fixo real de sobrevivência. Multiplica esse número por 6, esse é o valor da sua reserva de segurança. Para a maioria das pessoas, esse número é significativamente menor do que 12 salários. E isso significa que você pode começar a investir muito antes do que imaginava. Mais 2 detalhes importantes sobre a reserva. Primeiro, ela pode ser construída em paralelo com os investimentos. Você não precisa terminar a reserva para começar a investir. Você divide o que você consegue guardar entre reserva e investimento e vai construindo os dois ao mesmo tempo. Segundo, quando você usa a reserva, não é motivo de culpa. A reserva foi feita para ser usada. Ela existe exatamente para isso. Quando você usa e depois repõe, ela funcionou perfeitamente. Pensa como um seguro. Você não fica triste quando usa o seguro do carro depois de um acidente. Você fica aliviado por ter tido. Ativa o sininho do canal para não perder os próximos vídeos. Ponto 3. Renda fixa não é tudo igual. Esse é um erro que parece pequeno, mas pode custar caro. Quando as pessoas ouvem renda fixa, pensam que é tudo a mesma coisa. Um CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, debêntures, tudo parece entrar no mesmo balaio de investimentos seguros que rendem bem. Não é assim. A diferença fundamental é o risco de quem está do outro lado. Quando você investe em Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo federal brasileiro. Praticamente impossível de dar calote. Quando você investe num CDB de um banco grande, você está emprestando dinheiro para uma instituição sólida com décadas de histórico. Risco muito baixo. Quando você vai para plataformas digitais que oferecem 130%, 140%, 150% de CDI, você está emprestando dinheiro para instituições menores
muitas vezes com menos garantias, menos histórico e menos solidez. E o rendimento maior existe exatamente porque o risco é maior. Não existe almoço grátis. O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, cobre até 250 mil por CPF por instituição, em CDB, LCI e LCA de bancos. Mas é importante entender, o FGC é uma instituição privada controlada pelos maiores bancos do país. Não é uma lei. As regras podem mudar e nem todo produto de renda fixa está coberto por ele. A regra prática é simples. Quanto maior o retorno prometido acima do CDI, maior o risco. Taxas bem acima da média de mercado não são generosidades, são compensação por risco. Para a maior parte do patrimônio, especialmente para quem está construindo, renda fixa de qualidade e instituições sólidas é o caminho mais sensato. Um retorno um pouco menor com segurança real vale muito mais do que um retorno maior com o risco que você não consegue avaliar. E leia sempre o contrato antes de investir. Muitas plataformas anunciam uma taxa e no contrato deixam claro que elas só se aplicam para um valor limitado. Acima disso, o rendimento cai. Detalhe que muda completamente a conta que você faz na cabeça. Se você está chegando até aqui, manda esse vídeo para alguém que ainda acha que toda renda fixa é igual. Ponto 4. Fuja das teses mirabolantes e foque no básico. Esse talvez é o ponto mais importante para quem está começando. A cada 6 meses aparece uma nova narrativa de investimento que vai mudar o mundo. Primeiro foi uma coisa, depois outra, depois mais outra. Cada ciclo tem seu tema, sua empresa do momento, sua tese espetacular, com apresentações bonitas e especialistas convictos explicando por que dessa vez é diferente. E sempre tem alguém vendendo essa tese. Você precisa entender uma coisa sobre o mercado financeiro. Quem apresenta uma tese mirabolante com muito entusiasmo e muita eloquência, quase sempre tem um interesse financeiro nessa tese. Ou está vendendo o produto, ou está posicionado no ativo, ou ganha se você comprar. A qualidade da apresentação não tem relação nenhuma com a qualidade do investimento. O básico que funciona no Brasil funciona há décadas e vai continuar funcionando e é muito menos emocionante do que essas teses. Energia elétrica, saneamento básico, bancos sólidos, produtos de alimento em larga escala. Negócios que as pessoas não conseguem parar de usar, independente do ciclo econômico. Não é empolgante, não tem uma história incrível por trás, não vai dobrar em 6 meses, mas entrega consistência ao longo do tempo, que é exatamente o que constrói patrimônio de verdade. E tem um ponto sobre taxas e impostos que pouquíssimas pessoas calculam corretamente antes de investir. Day trade, swing trade, operações frequentes, estratégias complexas. Quando você soma todas as taxas de corretagem, os emolumentos, o imposto de renda sobre os ganhos e os custos de tempo que essas estratégias exigem, o resultado líquido quase sempre fica abaixo do que um investimento simples e bem feito entregaria. As corretoras e plataformas criam produtos novos constantemente porque precisam de receita. E a melhor forma de gerar receita é fazer você operar mais. Quanto mais você opera, mais taxas você paga. O beneficiado de uma estratégia que existe em muitas operações quase sempre é a instituição financeira, não o investidor. O aporte constante num portfólio simples e bem diversificado, feito todo mês, sem interrupção, sem tentar acertar o time do mercado, sem seguir a tese da moda, supera a grande maioria das estratégias sofisticadas no longo prazo. Isso não é humildade, é o que os dados mostram. Se esse vídeo fez sentido para você e você quer dar o próximo passo, clica no link aqui da descrição e preencha a ficha de interesse. É gratuito, leva menos de 1 minuto e não te compromete com nada. E alguém da minha equipe, um especialista, vai fazer um diagnóstico para ver qual que é o próximo passo que você precisa dar para conquistar a sua liberdade financeira. Como que você vai atingir um patrimônio sem depender da renda de trabalho, ou seja, os juros dos investimentos pagam as suas contas. Para isso acontecer, você precisa de um acompanhamento personalizado e você pode ganhar um diagnóstico gratuito agora com alguém do meu time. Para fazer isso, é só apertar aqui embaixo, preencha a ficha de interesse.